Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que bom, irmãos, poder louvar ao Senhor. Que bom poder engrandecer o seu maravilhoso, o seu excelso, o seu bondoso nome. Eu quero perguntar para você algo muito especial. Você está pronto para florescer? Você está pronto para o tempo de maturidade? Você está pronto para o tempo do Senhor? Eu quero convidar para que você e eu possamos ler juntos. Abra a tua Bíblia. Na Epístola aos Hebreus, capítulo número 5, os versos 13 e 14. Como eu vou ler uma versão diferenciada, preferível não colocar na tela, para que não confunda os meus irmãos. Acha aí, Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. Enquanto você procura, eu quero dizer como é bom estar junto com vocês, como é bom viver entre irmãos, como é bom servir ao Senhor, como é bom caminhar juntos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Está escrito assim: ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você crê nessa palavra? Pode dizer amém? Pai glorioso, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me dá em vida, de estar junto com os meus irmãos, louvar com eles, engrandecer o teu nome, viver essa esperança que nós como igreja temos no Senhor, e agradecer pela tua salvação que nos alcançou, como Taila agora há pouco louvou. Senhor, obrigado por ter nos livrado de nós mesmos, e de nos fazer entender que o Senhor é que é o Senhor, e não nós mesmos, que não temos mais comandamento sobre as nossas vidas, que não vivemos nós, mas o Senhor vive em nós. E mesmo como disse o teu servo, o pastor Juliano, que muitas vezes tenhamos vontade de estar com o Senhor, mas não nos acovardaremos, se o Senhor nos chamou para esta batalha, para fazer diferença ainda em vida aqui, Senhor. Então que a nossa vida seja como um sacrifício vivo, como um cheiro suave às tuas narinas. Fala conosco mais uma vez nesta manhã. Fala com os meus irmãos através da internet, aqueles que acessarão, ó Deus, essa palavra ao longo dos tempos, que ela possa fazer sentido nas vidas. É o que eu te peço, ó Deus querido, que também me use conforme o teu querer, para a honra e louvor da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui presentes podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero, com muita alegria na alma, estamos caminhando há algum tempo, e eu posso dizer sem sombra de dúvida, que cada vez mais temos amadurecido como igreja. Eu gostaria de pedir a sua atenção, todos os aqui presentes, e você também que está na sua casa, o momento de buscar água, de comer, que já tenha passado, que você possa estar diante aí do seu aparelho, que você que está aqui nesta casa, claro, exceto os nossos irmãos músicos que retornarão aos seus lugares, né, tão breve possível, mas eu gostaria de pedir que você atentasse para aquilo que vai ser dito. Em breve palavra, eu não quero ser enfadonho, mas que nós tenhamos por hábito de atentar para a palavra do Senhor, entender da sublimidade, do valor da sua palavra. Queridos, nós, como igreja, nós existimos, apesar das diferenças, para amar uns aos outros, para suportar uns aos outros. E como é bom viver essa realidade. Como é bom saber que nós alcançamos esse tempo, e que estamos vivendo um tempo de amadurecimento, um tempo de florescimento. Eu, quando leio essa palavra que nós acabamos de ver aqui, nós compreendemos muito facilmente de que o bem não é difícil compreender. Nós entendemos, uma criança entende o que é bom, entende o que é bem. Ela sabe que comer faz bem, que comer é bom. Ela sabe que ser bem cuidada
presbítero Zé Carlos? Faz bem demais. Ela entende também que ser o queridinho, a queridinha, dá um conforto muito bom, faz você sentir superior a tudo e a todos, de forma que qualquer criança entende, sabe o que é colo. O colo é bom. Ela sabe que no tempo do calor, beber água é bom demais, é gostoso. Só que em cada bem pode haver um resultado quando não usado da maneira correta. E como eu costumo dizer, fazer o certo da maneira errada pode nos levar ao mal. E o mal, apenas os adultos compreendem. Os adultos é que sabem que beber água demais dilacera o rim. Os adultos é que sabem que fazer o que quer traz mau costume. A criança não sabe disso. Que comer as comidas que são mais gostosas e que aparentemente fazem bem ao paladar, podem trazer um sobrepeso ou trazer doenças sobressalentes. Só os adultos é que entendem que colo demais gera filhos maus, mal acostumados. Nós entendemos, e eu não tenho agora o nome ao certo, veiculou muito pela internet, um sábio homem, um jovem ainda, esqueci o nome dele, não é brasileiro. Ele escrevendo num dos seus livros, que se tornou best-seller, e hoje é muito usada essa frase, mas como também eu aprendi que nessa vida pouco se cria, mas tudo se copia, nós entendemos que desde Sêneca já escreveu algo semelhante, e que ele redundou em cima do que já havia escrito. E antes que Sêneca escrevesse, o Senhor nosso Deus já havia outrora mostrado a Moisés, mostrado ao seu povo. Então a frase que eu vou dizer, ela é depreendida da Bíblia Sagrada. E nós vemos no livro de Josué, do general Josué, o que está escrito exarado exatamente ali. E essa frase é a seguinte: de que tempos difíceis geram pais, pessoas, filhos fortes. Isso é uma realidade. Mas que os tempos fáceis geram filhos, pessoas, pais fracos. Isso é uma realidade. Eu em minha própria vida posso dizer, iniciei trabalhando aos 13 anos de idade, carteira assinada. Era um tempo em que eu saía da escola pela manhã e já deixava as minhas irmãs em casa, voltava para Anhanguera, pegar carona quando tinha dinheiro, pagar passagem de um ônibus para ir na cidade vizinha de Leme, para ali trabalhar durante todo o dia. Aí voltava e assim seguia. Aos 17 anos de idade, fui emancipado pelo meu pai e trabalhava como vendedor, andando vários estados ou várias cidades dentro do estado de São Paulo, como vendedor atacadista, trabalhando para Alô Brasil, para Tem Tudo, algumas vendedoras. E que no ano quando chegou um determinado ano, travou-se todas as coisas, e quando as pessoas queriam secos e molhados, já não havia. Nós tínhamos somente materiais permanentes. Mas a verdade é que eu coloquei no meu coração, e ainda antes de ontem, se não me engano, o meu filho Ricardo lembrava disso. Eu dizia sempre em casa: filho meu, só sai de casa, vai ficar na barra da saia da mãe e na igreja, aprendendo a servir a Deus, honrar ao Senhor, honrar a família, e só sai com 18 anos. Mas isso pode ser, graças a Deus, que há um diferencial nessa frase, para aqueles que temem ao Senhor, porque essa é a tônica da palavra. Deus faz das trevas luz, Deus transforma a derrota em vitória, e o que poderia dar errado, Deus faz dar certo. Porque quando os pais querem poupar os seus filhos, dando tudo o que eles querem, tudo o que eles pedem, geralmente os filhos são folgados, mal agradecidos, e não valorizam algo que você pague 2, 3 mil reais. Eles pegam como se fosse um pedaço de pão. A verdade é que os tempos difíceis é que geram pais, pessoas, filhos fortes, e os tempos frágeis, bons,
geram filhos, pais frágeis. Sêneca dizia semelhante. Ele dizia, e a escola de Sagres copiou isso para si, que o mar calmo não faz bom marinheiro. Mas a palavra do Senhor, antes de tudo, está escrito que Deus corrige aquele que ama, e que nós somos provados como ouro é provado no fogo, para ser um ouro aprovado, um ouro carimbado, um ouro com garantia, e a garantia eterna é dos céus. Muitas vezes não compreendemos essa realidade e tememos em florescer, tememos em amadurecer. Muitas pessoas vivem de alguns sofismas, e eu quero aqui explicar: sofisma é uma pequena mentira, ou uma mentira que se torna realidade. É um talvez, é um pode ser que. E muitos, para não amadurecer, entra naquele assunto: ah, depende, quem sabe, pode ser, talvez, todavia, é com ele, não comigo. Isso são sofismas do mundo, são pequenas mentiras que alimentam as vidas. E o mal, está escrito no texto que nós lemos, que nós oramos ou pedimos ao Senhor, olha só, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é criança. No outro canto, o apóstolo Paulo então é que dizia: quando eu era menino, fazia coisas de menino, agia como menino, discorria como menino, falava como menino, mas quando me tornei homem, passei a fazer coisas de homem. O crente maduro, ele deixa de ser simplesmente um discípulo, ele passa a ser cristão. E cristão parece com Cristo, vai até a morte por causa de Jesus, por causa do Senhor Deus. Discípulo não, discípulo abandona o seu mestre quando a coisa fica difícil. Discípulo pula de um mestre para outro. Cristão tem um nome exarado em si, tem uma marca em si, fala como Jesus, age como Jesus, vive como Jesus. Então, quando nós lemos essa palavra, diz ainda, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos. E Deus me manda hoje uma palavra sólida, um alimento sólido para essa igreja, que já entra para os 10 anos. Está escrito que para aqueles que pela prática têm faculdades exercitadas, discernem não somente o bem, mas também sabem discernir o mal. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de trazer à vossa mente, a minha vontade é que os irmãos saiam daqui felizes toda vez que entrarem nessa casa de oração. Eu não fui chamado nem levantado para perseguir pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para o amor, como chamado foi Jesus. Fomos chamados para o perdão, como chamado foi Jesus. E a sua palavra e o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Agora há pouco nós vimos aqui o primeiro nome do Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro. Ou seja, é um conselheiro de maravilha, é um conselheiro que não erra, é um conselheiro que não ensina coisas erradas, cuja boca ao abrir só sai coisas boas. E eu e você fomos chamados para isso. Eu e nem você fomos chamados para abrir a boca quando cantamos, pregamos, ensinamos ou mesmo oramos, ou quando orientamos, ferir pessoas. Nós somos chamados para trazer a vida e a paz. Quando olhamos, irmãos, que o mal, aquelas pessoas que não conhecem o mal. E o que é o mal, pastor Ricardo? São pequenas mentiras que se tornam fortalezas espirituais. Que é isso, pastor? Vocês já viram isso? Tem algumas coisas pequenas que vai surgindo pequenininha. E eu costumo dizer, porque também já ouvi, de que ninguém tropeça. Billy Graham usava muito essa prédica. Também Max Lucado. Ninguém tropeça numa montanha, porque ela é grande, ela é visível. Mas muita gente tropeça em pedras pequenininhas, e elas rolam e tira do chão dos seus pés, ou o pé do chão. Na verdade é que os pequenos sofismas são que mudam e transformam crentes em discípulos, e que transformam grandes guerreiros em derrotados. Mas eu quero ir mais além. Quando nós olhamos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, presta atenção nessa palavra. Eu gostaria muito que você entendesse, minha querida irmã, meu querido irmão.
o apóstolo Paulo nos ensina dessa forma, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Presta atenção, são armas espirituais para anular as pequenas mentiras, para anular os pequenos engodos. Sabe o que são sofisma? São palavras talvez de um pregador, de um orientador, são a música de um hino, de uma composição que 99% traz verdade, mas coloca uma mentira. Eu quero te assegurar que nenhum de nós, em sã consciência, tendo um copo, esse daqui tem 150, 200 ml, mas se for um copo de 1 litro, na sua sã consciência, terá coragem, na maior sede que tiver, e se ele vê ali um micróbio andando ou nadando naquela água, ele vai ficar com temor de beber. Diz a palavra do Senhor, e eu já citei isso outras vezes aqui, que o trabalho de um perfumista inteiro pode ser perdido por causa de uma mosca que ali morre. Um microbius, uma microvida, um inseto pode estragar um suco, uma jarra de suco inteira. Um micróbio pode colocar caído o corpo de um grandalhão, como o seu caso, Abiel. E eu quero dizer que menor do que um micróbio, os sofismas são. As pequenas verdades são. Elas derrubam crentes, derrubam igreja, derrubam países, e está querendo derrubar o mundo. Mas as nossas armas, diz o apóstolo Paulo, da nossa milícia, a nossa guerra, nós estamos todos armados aqui. Eu noto nesta manhã a igreja armada para a batalha, mas as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, derrubando os sofismas e anulando as fortalezas espirituais da maldade. No versículo 5 do mesmo capítulo 10 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos ainda, preste atenção nesse detalhe, e toda altivez, não é somente derrubar as fortalezas, os sofismas, derruba também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? As nossas armas espirituais. E quais são as armas espirituais? É o teu amor, é o teu sorriso, é o teu abraço, é o teu perdão, é a tua compreensão, é o teu não julgar, é o teu ajudar, é o teu contribuir, é o teu ir, é a tua alegria, é o teu choro, é a tua oração, é tudo que vem de Deus, que trabalha em você. Derruba todo conhecimento ou altivez do mundo, do inimigo, do diabo que se levanta. Sabe por quê? Porque quando alguém fala mal de você, fala mal da igreja, fala mal do Senhor Jesus, dizer que Deus não existe, alguém vai olhar para você, vai olhar para mim e dizer: não, Deus existe. Eu conheço alguém que parece com Jesus, parece com o filho dele, é diferente, é amável, é afável, é perdoador, é abraçador, é cuidador, é ajudador, ora, contribui, ajuda, orienta. As nossas armas, irmãos, são levantadas em Deus, e derruba então a altivez do nosso adversário, derruba o nosso inimigo, coloca ele por terra. O tempo pode passar, mas os meus e os teus erros não hão de continuar de pé, porque o Senhor mostrará que é Ele quem está em você, é Ele quem está em mim. E está escrito aqui: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu estava ali ontem, irmãos, em Pindamonhangaba, e alguém dizia, numa das falas, uma irmã que cantou ali, louvou o Senhor, ela dizia que foi convidada por alguém que ela ama, que ela admira muito. E eu tenho observado isso ao longo do tempo. Pessoas atraem outras pessoas para bem ou para mal,
mas o servo do Senhor, eu e você, nós atraímos pelo bem. É a palavra do Senhor, da forma como ela é dita. Jesus, ele falava as mesmas palavras que os fariseus, que os escribas, que os saduceus, as palavras que os maçorretas escreviam, que os exegetas estudavam, mas ele falava com graça, ele falava com autoridade de Deus, ele falava uma palavra viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu vejo diante dos meus olhos uma igreja viva, que no domingo de eleição vence o tempo, vence o cansaço, vence o vento, vence o mundo, e está aqui para dizer: bendito seja o nome do Senhor Deus, Jeová dos exércitos. Essas são as nossas armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, quando nós olhamos ainda esse nome aqui, derrubar toda altivez, que vem do grego upsoma, essa altivez, irmãos, às vezes é muito alta para nós. Se vocês lembrarem bem, vocês vão lembrar de Davi. Está lembrado de Davi, irmão? Davi, antes dele derrubar Golias, ele estava no campo, mas ele estava ali, ele tinha armas espirituais. As armas espirituais nos projetam a cuidar das coisas espirituais, porque a própria Bíblia diz, e é real isso: as coisas espirituais só se entende através do Espírito. Disse outrora, aqui outro dia, o pastor Rogério, e é uma realidade escrita, e o que está escrito ninguém consegue entender o que eu estou falando aqui se não for traduzido pelo Senhor Espírito Santo. Não faz sentido. Eles podem conhecer de medicina, de biomedicina, podem entender de veterinária, podem entender de astronomia, de astrologia, podem entender de física, matemática, mas as coisas de Deus só se traduz num espírito quebrantado, num espírito pronto para receber. Somente louva a Deus. Irmãos, é muito sério que foi cantado aqui por Tayla, e é uma realidade. O teu amor, o teu perdão, o Senhor me salvou de mim, o Senhor me livrou de mim mesmo. Sabe por quê? Porque o maior inimigo de um homem é ele mesmo. Ninguém consegue mudar, irmãos, a mente humana. Pode prender, pode colocar num calabouço, numa solitária, mas se é um Mahdi, um Mandela, se é um Mahatma Gandhi, se é um Marte, se é alguém que inculcou algo na sua mente e não quer negociar, não negocia. Você pode prender agora sim espiritualmente um Paulo, que era um Saulo. Saulo perdeu o nome dele, Jesus mudou. Você não é mais Saulo, você vai ser Paulo. O Senhor chamou ele, disse: você não vai ser mais perseguidor, você vai ser perseguido. E ele dizia: amém, amém, a tua graça me basta. Eu não vou te curar, mas eu vou estar contigo. Ele: amém. Eu vou te prender, mas a palavra vai estar livre. Ele: amém. Você quer ir, mas eu vou te deixar. Ele: amém. Ah, irmãos, ninguém quebra, ninguém segura, ninguém derruba um muro levantado pelos céus, porque o Senhor nos mantém vivos, o Senhor nos mantém vitoriosos, Ele te mantém adiante. E o Senhor nosso Deus está dizendo nesta manhã para você: é tempo de amadurecer, é tempo de florescer. Não se faz mais coisa de menino. Menino não sabe para onde vai. Na cultura greco-romana, é interessante que muitos daqueles ricos, pessoas que às vezes os seus pais iam a batalhas, grandes generais, reis até, guerreavam, venciam, ganhavam o mundo da época, como foi o caso de Alexandre o Grande, entre outros, Nabonido de Nabucodonosor, entre outros, pessoas que eram ricos, cheios de autoridade, tendo poder para governar, mas não governavam. Por quê? Tinha um tutor. Porque na sociedade greco-romana, aquela pessoa que tinha todo aquele dinheiro, mas era menino, já pensou o que ia fazer um menino com dinheiro, com riqueza? Joga dinheiro fora, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, o que disserem ele vai atrás, o que a sociedade diz, ele vai seguir. Então tinha um tutor, e o tutor cuidava dele até ele ser
adulto. Mas eu quero dizer para você que na sociedade hebraica, mesmo com essa similaridade, com essa coisa parecida, mas Salomão, ainda jovem, herdou do seu pai, que disse somente uma coisa: seja homem e serve o Deus do teu pai, honra o Deus do teu pai. Isso foi tudo. Foi o suficiente para fazer de Salomão o rei que teve a hegemonia por mais tempo de todo o reinado. Falhou sim, quando olhou e errou naquilo que não deveria fazer. Mas a verdade é que quando se torna maduro, e você, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, que é o nosso tutor, está dizendo nessa manhã: vocês já estão na época de florescer, vocês já são adultos. Davi derrubou, matou um leão, matou um urso, mas só viram ele quando ele derrubou uma torre, quando ele derrubou um grande, quando foi visto em público, quando ele derrubou Golias. Mas ele já era vencedor fazia tempo. Ele só veio ali para sacramentar: ei, Deus tem um tempo para a tua vitória, mas ele manda dizer: sê maduro, porque Davi, mesmo depois de ungido, não assumiu ainda o reinado, mas foi maduro para suportar as acusações, suportar as perseguições, fugir, chorar. E como rei ungido, ele chegou posteriormente até a babar, esgravatar-se, mas tudo tinha um propósito: servir o nome de um Deus que é Deus, e Ele é que não muda, Ele é Senhor para sempre. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: sabia que você é única? Sabe que você é único? A maioria de nós sabe, mas o processo de crescimento é igual para todo mundo. O processo de crescimento traz muitas vezes humilhação, aperto, peso. Todos nós aqui, alguns são maiores. Eu citei o caso do Abiel, tem aí também o Leandro, tem o Jairson, que misericórdia, né? Vai crescer assim aqui, né? Na casa do Senhor. Aí, algumas pessoas eu vejo aí também. O Yuri decidiu crescer um pouquinho, não quis puxar para o pai, né, irmão? Mas Deus sabe o que faz. Deixa eu olhar, cadê isso? Tem que ficar de olho em algumas pessoas que a gente fala aqui, né, Xande? Mas, irmãos, a verdade é a seguinte: o processo de crescimento, apesar de sermos únicos, o processo de crescimento é igual. Todo mundo tem que engatinhar. Todo mundo troca uns passos meio trôpego. Só depois começa a andar e posteriormente vai correr. Então preste atenção. Não queira ser diferente dos outros. Aceita o método de Deus para a tua vida. É tempo de amadurecer. Alguém disse recentemente: cada um de nós temos as nossas batalhas. Cada grande homem de Deus teve uma caverna, teve um retiro ou um deserto. E você, mulher de Deus, você, homem de Deus, tem um deserto. Mas calma lá, porque uma pergunta essa semana, irmão Davi, me chamou muito a atenção. Quando entenderemos, irmã Evelyn, que é Deus que nos chamou? Irmãos, primeiro, para entender, criança não entende o propósito da sua vida, mas o adulto pode entender. Mas tem que ser maduro, porque tem adulto que é menino e nunca entendeu e nem entenderá a que Deus o chamou. Mas existem meninos como Davi, como Salomão, como grandes homens de Deus, que entenderam desde cedo, como Samuel, que o Senhor o chamou, que o Senhor o levantou. Você é único, mas o processo é parecido para todo mundo. Dói, confronta, relaciona. Irmãos, lidar com pessoas. Vocês sabiam que 99%, isso é ciência, das pessoas têm temor de se relacionar em público? Como eu estou aqui agora, de falar e outras pessoas estarem olhando para ela, elas temem isso. Mas, irmão, eu vou dizer que você que testemunha, porque cantar é diferente de falar. Cantar você está interpretando o outro, e aí é um pouco mais fácil. Agora você falar, você começa a ser julgado. Porque muitas vezes dizemos palavras que escapam outras, que estão somente na nossa mente e não conseguem sair. E aí você será julgado por aquele pedaço, por aquele ato que não foi dito. Então as pessoas temem expressar a sua vontade, porque a partir do momento que expressam, começam a ser julgadas. Mas na verdade, você que fala de Jesus, você que prega a palavra do Senhor, você já encontrou a maturidade. Porque o Senhor Jesus chamou a todos nós para ir pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que Ele tem ensinado, que Ele tem dito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu achei interessante o pastor A.B. Uber, numa das suas escritas, num dos seus livros, ele traz um estudo ali sobre, eu estou falando aqui em amadurecimento, tá? Então entenda bem em nome de Jesus e não perca, porque às vezes numa olhadinha que dá do lado, vai compreender errado o que foi dito. Pastor A.B. Uber, ele juntamente com alguns outros pastores fez um estudo e descobriu que o centro de tatuagens, o centro mundial de tatuagens é Hong Kong. Fica ali na região de Malásia, Sumatra, entre os tigres asiáticos, a parte de baixo da China ali, que são os países free, né? São os tirados, são as zonas francas. E Hong Kong é capital da tatuagem. E eles começaram a questionar ali, descobriu quem era o melhor tatuador do mundo, eleito entre os tatuadores. E ele está em Hong Kong. E eles foram até ele. Veja só, eu não estou aqui, eu não vim aqui, e acabei de dizer, senão eu iria contra aquilo que acabei de dizer, eu não venho aqui julgar ninguém. E nem vou falar de tatuagem, porque cada um, se quiser tatuar ou não, pergunte ao Senhor. Se Ele quiser usar você, como usou Jeremias, pelado, com uma canga aqui, outro, é Ele que manda, desde que seja o Senhor. Então, não tenho nada a ver com isso. Mas estou falando da questão da tatuagem. Então, ele chegando ali, perguntou, escuta, qual é a tatuagem mais pedida, mais usada pelas pessoas? Aí disse, essa tatuagem, você precisa primeiro entender uma coisa. A tatuagem, ela primeiro está dentro da pessoa. E o que a pessoa coloca no corpo, põe para fora, é o que está dentro dela. Então, born loser. Se quiser, você pode pesquisar isso daí. Born loser significa nascido para o fracasso. É a tatuagem mais usada. Pessoas colocam nos lugares mais escondidos, mas colocam. Então, a tatuagem é um vício. Quando você começa, não para mais. Para você parar, é como se alguém se libertasse, que tem sempre toda a regra de sua exceção. É como alguém se libertar do fumo ou da bebida. Isso o tatuador falou. Então a pessoa, ela começa e ela vai evoluindo, até que ela chegue em born loser. E aí, irmãos, qual não foi a surpresa? Nascido para o fracasso. Esse nome é tema de vários grupos de rock, inclusive um que é o AC/DC. Eu não estou falando contra nada, que estou simplesmente falando de uma experiência e de um estudo feito. E para quem sabe, o recôndito de AC/DC vem de antes de Cristo, depois de Cristo. E o raio, mas não vamos falar disso. Eles e vários outros grupos de rock cantam músicas que têm o mesmo nome. Born loser. Nascido para perder ou para o fracasso. Um outro símbolo é no pain, no gain. Então, irmãos, e ali ele vai elencando. Ele disse, mas é muito forte essa palavra. Ele falou, pois é. Mas eu quero dizer para o senhor que aquilo que está dentro, aquilo que está fora, é porque saiu de lá de dentro, nasceu no interior primeiro. Pastor, o que o senhor está dizendo aí? O senhor está falando sobre tatuagem? Não, eu quero dizer que assim como acontece no mundo, o inimigo nos faz nascer e viver, chorar, sofrer. E muitas vezes, a maioria de nós, quem sabe você, está dizendo, eu estou meio perdido, vivo perdido, não sei o que fazer, não sei para onde vou. Mas o Senhor Jesus, antes que o inimigo colocasse isso, que é uma semente do pecado, vem do pecado lá no Éden. Eu quero dizer para você, que sobre essa sensação, que eu vou dizer, não tema, não é só você que sente. Todos um dia já sentiram isso. Eu sou um perdedor. Só que alguns se prendem na sua perca, se prendem no seu fracasso. Alguns escolhem sofrer. E eu vou dizer, irmãos, mas existe eu e você que escolhemos vencer. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está escrito dentro de você, tu és um vencedor. Porque a todos que creem no seu nome, ele não está dizendo
fez filho de Deus, não, deu-lhes a autoridade, ou seja, se quiser vai ser filho de Deus, se não quiser não será filho de Deus. Não basta apenas crer em Jesus Cristo, mas quem crê em Jesus é transformado. Quem crê no seu nome, na sua palavra, foi dado a autoridade de ser feito filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de amadurecer. Irmãos, Deus sabe o quanto eu sonhei pregar esta mensagem aqui, mas não podia, não era tempo, ia soar ofensivo para alguns, mas está aqui um povo que já pode ouvir, porque está maduro, está entendendo. Eu conheço esse neguinho, eu conheço o pastor Ricardo, ele, como Jesus me ama, está dizendo uma realidade para que eu saia e abra as minhas asas e voe, e o sol da justiça seja sobre mim, e o vento do Espírito Santo me faça subir, e assim eu possa alcançar a qualidade, os patamares celestiais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa tatuagem está dentro de você. Nós somos tatuados. O que Deus vê, o que os homens veem em você, Deus primeiro viu dentro de você. O Senhor te formou. Disse aqui, irmãos, e eu quero aqui dizer, eu não queria, vai arranhar um pouquinho aí no cunho de política, mas não tem nada a ver não, irmãos, porque eu ouvi aqui a nossa irmã pregar sobre Isabel na Mulheres com Propósito na quarta-feira, e eu achei sublime, show, como dizem alguns, uau, que revelação, mas já estava lá, está escrito, o anjo disse a Zacarias, sobre João Batista, este que está no ventre da tua esposa, de Isabel, é ungido, é escolhido de Deus, desde o ventre da sua mãe. Jeremias diria a mesma coisa. Nós vemos ao longo da palavra de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Salmo 139, não adianta, não somos daqueles que matam os sonhos, mas nós estimulamos os sonhos. Ei, Deus te conheceu, te chamou, te capacitou e irá te capacitar desde o ventre da tua mãe, durante a tua história até o final, porque o Senhor te chamou para ser um vencedor maduro, que não comemora antes, mas vai até o fim. Se eu fosse você, bendiria o nome do Senhor Jesus. O Senhor opera mudança, irmãos, na vida daqueles que se entregam ao seu agir. Eu mesmo posso dizer algo de forma até traumática. Vocês já pensaram, agora eu estou aposentado, fui bombeiro, aprendi algumas coisas lá, mas você já prestou atenção que o bombeiro é tido até como herói? É o herói das crianças, né? Eu costumo falar que às vezes eu chegava e via aquela, meu filho quer ser bombeiro. Eu olhava para eles assim e falava, mas quando crescer? Primeira coisa que vai pensar é quanto ganha. É coisa do ser humano, irmão. Ele vê um herói, porque os heróis não existem para receber, existem para ser. É uma realidade. E tem que ser maduro para isso. Existem dentre os bombeiros pessoas que não são realmente bombeiros. Estão ali, mas o foco, quando aperta alguma coisa, ele pula, vai fazer um concurso para ir, para ganhar dinheiro. Né, irmão Edson? Nós sabemos disso, tem alguns que não estão ali, mas não tem aquela alma, tem só o nome. Mas eu me recordo muito bem, e não é sobre exatamente o bombeiro que eu quero falar sobre heróis que são vocês, pais. Eu disse no início, estou numa conexão ainda agora. Meu querido, minha querida, os heróis, como os bombeiros, o que você acha, por exemplo, de eu chegar para o meu filho e falar, se eu falasse, meu filho, seja um herói como disseram que seu pai foi? Tive vários elogios, colocando a vida em risco por amor a outras pessoas. Fui chamado em câmara de vereadores alguma vez, foi lido ali, de resgate feito. Mas, imagine se chegasse para meu filho e dissesse, meu filho, eu quero que você seja como seu pai. Eu quero que você corra o risco nas águas, o risco de se afogar, mas para que outro viva. Porque o bombeiro, num incêndio, por exemplo, é o primeiro que entra quando começa o desastre e o último que sai. Que quando tudo está bem, ele ainda tem que fazer o rescaldo. E nós sabemos quanto dói o rescaldo, né? É dolorido, vai um tempo. Há um tempo, você fica ali comendo fumaça, e quem não ingere leite como eu, era só na água.
os outros iam ali no leite, né? Uma desinfecção mais rápida nesse momento, mas no meu caso não é, você ficava ali. Meu filho, eu quero que você seja esse herói que, no meio do mato, quando ninguém vê, nos lugares mais estranhos, sabe, irmão? Lá no meio do mato. Eu me lembro do incêndio aqui, na Chanflora, que eu olhava, irmãos, a viatura já dentro daqueles pinhais altos, copados. O fogo caminhava por cima. Os recolhimentos, os suportes de resina estouravam e jogava fogo de uma árvore para outra. O fogo foi fechando. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Viatura queimou tudo, mas os 2 homens saíram. 2 homens no meio de uma equipe que havia ficado para fora. A Chanflora, ali em Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, tem veículos traçados, são 6x6, são veículos fortes, altos, com canhões de água fortíssimos, com 20, 30 mil litros de água, e nós entramos ali, irmãos, porque eles fugiram, não aguentavam mais, perderam o fogo, já ia entrar num canavial, ia entrar num local de moradia. Chamaram os bombeiros, nós viemos de São João da Boa Vista, com 4 mil litros de água. O que é 4 mil litros? Para caminhões e caminhões, tinha uns 20, 30 caminhões com 30, 40 mil litros d'água, e entramos. E sabe quem nos tirou de lá? Jesus. Foi o Senhor que nos tirou de lá. As coisas queimadas, vem por aqui, o fogo queimando. Eu diria para o meu filho entrar nisso? Não diria. Você, mãe, que criou o seu filho, que é uma heroína, que entregou a sua vida, abriu mão do seu sossego, muitas vezes trabalhando e cuidando de casa, ou quem sabe, totalmente na sua casa, e sabe o quanto é difícil. Eu vi com certa jocosidade, alguém, né, que eu conheço muito bem, postou, mas não é porque acontece lá na casa dessa pessoa não, mas diz, qual é a forma de você manter a sua casa limpa? É você fazer a faxina nela, trancar a porta e deixar os filhos e o marido para fora. Só assim. Mas na realidade, irmão, venha e convenhamos, não tem jeito. Você limpa, alguém suja. Lava um prato, tu vem e come. Lava um copo, tu vem e suja. Limpa o chão, tu vem e suja. Mas essas heroínas o mundo está destruindo isso. Já não querem mais. É no máximo um cachorrinho. E mesmo assim, vai fazer sujeirinha lá fora, na casa do vizinho, na grama do vizinho, na minha não. Mas essas heroínas limparam, cuidaram. Elas iriam dizer para suas filhas, filha, seja uma heroína como eu sou. Mas eu quero dizer para você que ainda tem heróis, heroínas maduras, homens, mulheres que dizem, sigam, sabe por quê? Porque nós, minha filha, nós, meu filho, somos diferentes. Nós não morremos na véspera, mesmo que caia, não ficará prostrado, porque há um Deus nos céus que disse, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não, nada tememos, Ele está conosco para nos levantar na hora da dor e da angústia. É tempo de amadurecer. As crianças não sabem disso, mas os adultos conhecem isso. Você pode dizer amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu já vou me encaminhar para o final, irmão, mas eu queria tanto que você entendesse. Pessoas maduras não fogem da luta. Pessoas maduras não têm tempo para chorar. Eu vou dizer para você, quantas vezes, mas desde cedo Deus já vinha me provando para isso, me preparando para isso. E aí a resposta, irmã Evelyn, nós sabemos quando Deus nos chama, porque, primeiro, Ele nos resgata, Ele limpa, Ele nos chama, Ele nos livra de tudo. E nós dizemos assim, não, eu sou resgatado por Jesus, foi Ele que me chamou. Depois, Ele mexe no nosso coração, coloca uma paixão em estar na casa de Deus. Eu sinto bem quando estou na casa de Deus, é o melhor lugar. Quantas vezes entrei por aquela porta, com a cabeça explodindo de dor, o corpo cansado, muito sono, mas quando piso para dentro, a vontade é de glorificar, cantar toda hora, fica indo e passando na minha cabeça, eu querendo servir a Jesus com louvores. O que é isso? O coração se enche. Terceiro ponto de 4, o Senhor nos capacita. Aí eu sei que eu fui chamado para isso, Misael, porque Ele nos capacitou. E finalmente,
Ele nos ensina na nossa missão. Eu me lembro que aos 11 anos de idade, faleceu um dos irmãos, que era de Frutal, estávamos em Araras. Ele faleceu na Beneficência Portuguesa em Araras. E a família, ele é um homem muito amado. E as pessoas não sabiam como fazer. Eu fui lá, irmãos, reconhecer o corpo do irmão. Fomos com adultos lá, e eu entrei. Aí tinha um pastor do meu lado, e eu que conhecia o irmão. E sabe quem veio? Veio uma Kombi de São Paulo até Araras. Dá aproximadamente uns 100 quilômetros, ou um pouquinho mais. Viemos, o pessoal veio no carro, não queria estar junto. E junto ao corpo ali, quem estava? Ricardo. No falecimento do meu pai, uma dor incrível. Eu que entrei para reconhecer o corpo daquelas 4 pessoas que estavam ali, jazendo naquela pedra. Meu pai, pastor Augusto, o vice-presidente dele, o secretário, a esposa do vice-presidente. Eu que entrei, 20 anos de idade, e Deus foi forjando. Entenda o que eu estou querendo aqui dizer. Quando Deus te chama para um negócio, Ele vai te capacitando. É só prestar atenção. Ele está te enchendo, Ele está testando você. Claro que se alguém fugir, nunca chegará a ser formado. Eu tenho amigos que entraram para fazer curso, inclusive no Corpo de Bombeiro, entre outros lugares, mas saíram porque não suportaram. Eu vi pessoas, colegas meus, na casinha da fumaça, ali em Paulínia, bater, e alguém abriu uma portinha lateral, que era a porta de emergência, para ele sair, e alguém disse para ele: você está desligado. Quando o Senhor te prova, Ele está querendo te aprovar, querendo te elevar a um patamar superior. E ei, eu vou te dizer, Ele sempre estará contigo. Você nunca estará perdido. Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele te avisa, Ele te diz, Ele te fala, por sonho, por profecia, por sentimento. Se você não vive mais você, é Cristo que vive em você, não é a sua consciência, é o Espírito Santo falando dentro de você. Ei, segue, não para, vai adiante, canta, louva. Queridos irmãos, é tempo de amadurecer, não é tempo de parar. O Senhor Jesus nos chamou. Eu poderia certamente dizer muito mais, irmãos, mas quando Deus é com você, o Senhor, Ele mesmo te mandando, Ele não te abandona. E você sabe que a sua missão é essa, porque Ele diz, mesmo quando você está perdido, como perdido estava Josué, no capítulo 6, no verso 27, você vai ver que ali está escrito que o Senhor estava com Josué. Por quê? Porque lá no capítulo 1, o Senhor disse para ele: assim como fui com Moisés, serei contigo, e ninguém se susterá diante de ti. Aleluia, glória a Deus. Eu derrubarei como derrubei diante de Moisés. Essa é a prova que o Senhor é contigo. E Ele diz ainda: não te mandei eu? Agora a outra parte é tua. Esforça-te. E vou finalizar aqui. E tem bom ânimo. Por que bom ânimo, irmão? Não era somente dizer esforça-te e seja animado, mas originalmente está escrito bom ânimo. Por quê? Porque existe ânimo que não é bom. Existe ânimo, e principalmente para essa função, para essa missão que Deus me chamou como pastor, que não é bom. Fazem o certo da maneira errada. Pastoreiam igreja pelo valor dela, pastoreiam pelo poder, pregam pelos ouvintes, gravam pelos seguidores, visitam pela troca, dão pelo receber. Esse ânimo não é bom. Mas o bom ânimo está exemplificado no Senhor Jesus. O bom ânimo está exemplificado em Josué. O bom ânimo está exemplificado em Paulo. O bom ânimo está exemplificado em Pedro. O bom ânimo está no capítulo 11 aos Hebreus. Homens e mulheres que o mundo não era digno deles, mas eles trocaram o que havia de melhor nessa terra
por algo de melhor que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Você não sabe, ou melhor, você sabe, você já está entendendo porque está aqui, porque que você caminha, é porque há nos céus, se há coisas lindas nesse mundo, irmãos. E eu lembrava ontem, lá em Pindamonhangaba, o que foi dito no dia 24 de dezembro de 1948, quando naquela corrida armamentista, na 8ª volta que aquela Apolo 8 dava na Terra ou na Lua, na 8ª volta, era dia 24, o mundo inteiro estava preparado para a primeira live que aconteceria através da recém-lançada TV, porque a segunda live foi Save Aid, né? Para salvar aquelas crianças da Etiópia, aqueles vários artistas. Mas a primeira live a nível mundial foi em 24 de dezembro de 1948, quando ali todo mundo estava na expectativa, Estados Unidos da América e o mundo que tinha televisão e rádio, ouviam o que iria dizer o comandante da tripulação de 3 pessoas. Dentro da Apolo 8, ele disse, quando alguém perguntou para ele: comandante, como está a viagem? Ele disse: magnífica, wonderful, maravilhoso. E quais as palavras que o Senhor tem que dizer à humanidade? Ele disse: Deus, porque no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Aí ele trocou: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. As pessoas ficaram atônitas. Ele parou aí, teve um hiato de silêncio. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas aí depois, quando aquele helicóptero Sikorsky pousou lá no Cabo Canaveral, e várias pessoas foram perguntar, e os repórteres perguntaram: por que o senhor disse aquilo? Ele falou: porque Deus criou o mundo e era sem forma e vazio, mas só pela presença dele, olha o que nós vemos. Eu vi coisas maravilhosas, eu vi coisas lindas naquela escuridão. Havia aurora, havia tanta coisa. Aonde Deus está, há possibilidades do novo acontecer. Então, em nome de Jesus, seja maduro, não desista, caminhe, dê passos firmes, porque é o teu Senhor quem te estimula, é Ele quem te leva adiante. Não troque pelo que dizem as pessoas, pelo que o contexto do mundo diz, pelo que as lutas diz, mas em nome do Senhor Jesus, o Deus que está conosco, Gabriel, é o Deus de Elias, é o Deus de Paulo, é o Deus que nos conduz, é um Deus de vitória, e Ele nos levará do outro lado, onde nós cantaremos o hino da vitória. Se eu fosse você, viveria uma vida de gratidão e de louvor ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu finalizo aqui, irmãos, glória a Jesus, com 2 coisas. Primeiro, fazendo um comentário aqui, porque a gente fala coisas e às vezes fica outras implícitas, né? Eu falei aqui sobre a cigarra, né? Mas esqueci de explicar a metamorfose dela. Ela morre naquele momento, a casca fica. Eu vi que alguns ficaram grilados aí, né? E elas saem dali, ela é atraída pelo macho que canta intensamente. Ela deixa aquela casca ali, acabou. É holocausto, aquela casca acabou. Tudo que era dela, ela perdeu. Vai gerar de novo. E pode ficar por anos enterrado na terra. Mas ela sabe que ressurgirá. Não estou falando aqui de fênix, estou falando aqui da cigarra. Mas certamente ela sabe o que está acontecendo. Eu falei aqui que o crente que é crente não se incomoda. Ele não tem medo de entregar o seu melhor. E ainda repudia. E vou finalizar dizendo assim: vocês estão vendo essas plantas que estão aqui, aquela verde ali, é lírio que chama, né? É lírio? Lírio, né? Irmãos, acabei mesmo agora, não adianta você sorrir. Eu sei que os adolescentes sorriam, o pastor disse que vai acabar. Vocês acham que eu não leio vocês? Vocês estão de frente para mim, eu leio. Mas estou terminando mesmo aqui, ó. É porque se vocês vão chegar um dia que vão ter muita coisa para falar. Pouca gente vai ouvir, mas os que ouvirem serão transformados. Esses lírios, irmãos, que está lá na porta, aquelas, está ali também, não dava lírio, era só verde. Nós temos uns 2 anos ou mais eles aí. Aí a minha esposa, a irmã Rosa, porque mulher é assim, né, irmão? A cabeça delas, irmã Selma, a senhora sabe o que é isso? Elas vêm e falam: ah, que lindo aquilo ali, ó.
né, Vaninha? A gente olha assim e fala, ué, mas que feio. Mas ela está vendo coisas ali, possibilidades, né? O marido, quando o filho nasce, você não disse isso não, Xande, mas fala, criança é tudo igual, parece com cara de joelho. Mas ela fala, parece com a tia, parece com o vô, parece com o tataravô, ela vê tudo ali. É a mulher, irmão. Aí a Rosa disse, amor, vamos comprar, não dá lírio, é muito verde ali. Aí foi, comprou, irmão, artificial. Nada contra artificial, pode ter na sua casa, Cauane, pode comprar artificial, não tem problema não. Mas a verdade é que, e eu falei isso, a gente fala, é complicado, né? Os irmãos vão pensar, acho que a Cauane tem. Não pensa assim, não. Vocês deixam eu ser feliz? Deixa. Amém, então tá bom. Aí foi lá e comprou de plástico uns lírios, ali, né? Aí colocou ali, né? Colocou de plástico ali. Não, eu estava junto. Tá bom, eu sei que você está pensando. Foi o senhor que aprovou, né? Para o homem só soube a aprovação, né? E não aprova para ver. Aí colocou ali, irmão Marcos, e não nascia. Irmão, não deu muito tempo. Parece que a plantinha disse assim, lírio, não, isso é um desfeito para mim. E ela começou a botar lírio para fora, irmão. E tá aí os lírios, nasceu. Sabe o que é isso? Se você entendeu, eu estou fazendo aqui uma paródia, tá? A terra ficou madura, a planta ficou madura, e ela entendeu que é para dar fruto. Se você e eu entendemos, acabou o tempo de chorar, é tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. Jesus é conosco. Você pode dizer amém?